A gente informa para você agora que o censo demográfico da população brasileira não será realizado neste ano. Sabe por quê? Por falta de orçamento. A pesquisa é realizada no Brasil a cada 10 anos e deveria ter sido feita em 2020, mas foi adiada para este ano por causa da pandemia da Covid-19. Para entender os impactos dessa decisão e a importância da pesquisa no Brasil, convidamos o professor da Alfacom Concursos, Luiz Rezende. Seja bem-vindo, bom dia, obrigada por atender a nossa equipe. Bom dia, Midia. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Professor, quais são os dados que são levantados por meio do censo demográfico? Que tipo de informações, o que é apurado nesse censo? O censo demográfico ele é realizado a cada 10 anos, como bem dito, e, na verdade, ele realiza um mapeamento da população brasileira, né? Ele realiza levantamentos socioeconômicos, levantamentos de acesso à cultura, à educação. Então, na verdade, o censo ele é o grande mapa sobre índices como, por exemplo, densidade demográfica, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, e, em resumo, em suma, o censo demográfico ele acontece a cada 10 anos, o IBGE ele realiza uma atualização censária desses dados demográficos e populacionais a cada ano, só que o grande problema é que, para todos os parâmetros de políticas públicas, o que vale é o censo demográfico. E só para ficar num exemplo da importância do censo, nós não temos o dado exato, absoluto e inquestionável sobre o quantitativo da população brasileira, já que o último censo foi realizado em 2010 e as atualizações que o IBGE realiza a cada ano não têm nem a legalidade, nem a legitimidade do grande censo, que deveria ter ocorrido em 2020, foi postergado para 2021 e agora suspenso, postergado novamente. Professor Luiz Rezende, aqui é Jackson Nascimento, bom dia. Bom E dia, Jackson. que tipos de impacto podem causar o cancelamento de um censo para a população, para se fazer planejamentos para a sociedade, na sua opinião? Jackson, bom dia. Na verdade, para você ter uma ideia, a definição de participação dos municípios e estados no fundo de partição, a administração de programas sociais compensatórios, como o Bolsa Família, por exemplo, o fundo de repasse na área, né, que eu sou educador, que é o Fundeb, o Fundef, enfim, todos os parâmetros de política pública utilizam o censo como condicionante. Inclusive, existe um grande risco, né? Nossos colegas professores de direito administrativo, direito constitucional, alertam muito para isso, que se você tem um hiato muito grande entre os dois censos, você pode começar, inclusive, a ter questionamento por parte dos estados, municípios ou mesmo entes privados sobre percentual de repasse. E aí, nessa situação de coronavírus, em que é tão importante você mapear acesso não só à questão de saúde, mas, por exemplo, né, nós sabemos que uma das consequências do necessário distanciamento social foi a educação à distância, a educação EAD na educação pública. E o último censo, o censo de 2010, ele trazia um dado preocupante, né? Na época, mais da metade dos mais de 5 mil municípios brasileiros não tinham acesso à banda larga. É óbvio que esse número deve ter mudado, espero que tenha mudado, mas os índices prévios dizem que pelo menos 40% dos municípios brasileiros não tem uma empresa que oferece o serviço de banda larga. Então, na verdade, a consequência de você ir postergando o censo é que você começa a ter política pública, em particular federal, né, porque é o ente que coordena as verbas para os estados e municípios, cada vez mais às cegas. E aí eu queria registrar que é o pior momento do mundo para que você não tenha censo, né? Porque no momento em que você tem, como o professor Elcio anteriormente corretamente disse, a necessidade de você mapear a versação de política pública e verba pública para combater o coronavírus e as consequências sociais, você não tendo o mapeamento da sociedade brasileira, você tem cada vez mais uma política pública sem parâmetro objetivo. Essa é a consequência imediata, que é traumática, na verdade. Certo. Professor,
há um mês o IBGE anunciou a abertura de mais de 200 mil vagas em todo o Brasil para a realização desse censo. Com o cancelamento, há uma perda econômica, já que esse programa iria garantir renda aos aprovados do concurso? Então, Midian, o que você está dizendo, eu acho que é uma das consequências da suspensão do censo, para além do que eu disse, né, para além dos próprios problemas. Nós estamos numa situação que eu nem preciso me alongar muito, de sociedade perdendo renda, perdendo emprego, por conta das consequências aí da pandemia. E os concursos públicos, em geral, eles têm sido suspensos e postergados por conta dos municípios terem política restritiva quanto à aglomeração. E aí aparecem vários editais de função temporária para o censo, recenseador, agente censário municipal, supervisor, que totalizavam mais de 200 mil vagas temporárias com um recebimento mensal por volta de R$ 2.000. Então, isso foi uma baita janela de oportunidades para uma grande parcela da população, não só quem prestava concurso, mas pessoas que viram esses concursos como uma oportunidade de ter alguma renda. Inclusive, vários alunos nossos do Alfacom tinham a intenção de prestar esse concurso do IBGE para essa renda inicialmente de 3 meses, podendo ser prorrogado em alguns casos até 2 anos do contrato, dependendo do curso do censo, como inclusive uma oportunidade de ter renda para investir em outros concursos de cargos efetivos, né? Então, gera, e é interessante, porque foi uma janela de oportunidade tão grande para uma renda temporária, que nós percebemos uma procura imensa nas aulas, nos conteúdos, para o IBGE. Então, não só essa decepção acontece, como ser fechada essa janela que poderia ajudar na renda num momento tão difícil para Mesmo todo com, mundo. mesmo com esse cancelamento, com essa porta fechada, digamos aí, entre aspas, há uma luz no fim do túnel ainda para a realização desse concurso? A gente pode esperar que o IBGE ainda realize esse processo seletivo, esse concurso? Então, Mediana, na verdade, o IBGE, ele tem um funcionamento permanente, é uma grande estrutura auxiliar, e existe a agência de notícias do IBGE, que, na verdade, é um grande portal de levantamentos de estudos sobre a sociedade brasileira, né? E alguns concursos de funções permanentes vão acontecer, mas são vagas minoritárias. Sobre o grande concurso que eu citei, que eram essas mais de 200 mil vagas, está atrelado de forma muito próxima ao censo. Como no momento teve corte de verbas, o que levou, inclusive, a diretora do IBGE ela pedir exoneração, demissão. E depois o anúncio que o censo não aconteceria em 2021, na verdade, o concurso para essas vagas que são vinculadas ao censo, você fica na dependência da realização do censo. O censo precisa acontecer, ele deveria ter acontecido agora. Então, se foi postergado para 2022, e espero que o governo federal tenha a sensibilidade de perceber que, inclusive para combater a pandemia, o censo é um importante mapeamento, a esperança é que assim que o censo for priorizado federal, esses concursos aconteçam. Mas eu queria aproveitar a audiência de vocês para deixar um recado para esses alunos, para essa população que tinha expectativa desse concurso. O tempo que vocês estudaram pode não ser perdido e deve não ser perdido, né? E eu vou deixar apenas aqui um exemplo, para não me alongar muito no tempo. Nós temos uma expectativa real do concurso do INSS, que é uma vaga de estatutária, né? Não é temporária, é um cargo público, a exigência é ensino médio, e existe um déficit no INSS de dezenas de milhares de vagas de técnico do INSS. Então, eu deixo como sugestão essa continuidade de estudos, primeiro para você manter, né, o objetivo do cargo público e depois não perder todo esse tempo estudado. Perfeito. Enquanto uma porta se fecha, mas tem uma luzinha ali, né? E a dica sempre fica aí para que a gente sempre possa estar preparado, né? E o estudo sempre não foi possível agora, mas continua estudando, que uma hora chega, uma hora vai dar certo. E a gente fica nessa expectativa.
Professor da Alfacom Concurso, Luiz Rezende, muito obrigada por sua participação aqui no Diário da Manhã, juntamente comigo e o Jackson Nascimento pela 95,7. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer, estou à disposição.